falo muito sobre a questão da intenção. Então, você equalizar ali a sua vibração, sua energia, sua mão na massa com o que você quer. Então, você quer tal casa, você quer um determinado carro, mas equalizar essa vibração para aquilo. É a vibração, Sim, né? intencionar é aquilo, visualizar aquilo, sentir aquilo, trabalhar por aquilo. Mas tomar cuidado para não ficar enlouquecido por aquele carro, aquela casa, aquele resultado. Porque pode ser que o que esteja vindo para você seja muito melhor e você não está sintonizado para receber de tão apegado que você está naquela coisa lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Nova, um podcast da Nova Fala para falar sobre negócios online e vida abundante. Muito prazer, meu nome é Patrícia Suzuki, eu sou publicitária, empreendedora, sócia cofundadora da Nova Fala e estou aqui com o meu companheiro de vida e sócio nos negócios, Lucas Ferreira, que também é publicitário, que também é empreendedor e sócio da Nova Fala, ocasionalmente ou sincronicamente, né, Lucas? É isso aí. Seja muito bem-vindo. Companheiros e sócios nos negócios e na vida. Com certeza. Bom, vamos lá, Lucas. Primeira coisa, a gente decidiu fazer esse podcast para falar sobre negócios online e vida abundante. Negócios online é um pouquinho mais óbvio de entender, uma coisa um pouco mais... a palavra em si, né, já expressa mais o que é. Então, sobre negócios online, basicamente a gente vai falar sobre marketing digital, mais especificamente para treinamentos online, que é a nossa expertise, que é a nossa trajetória, né? Na maior parte da nossa trajetória trabalhando com comunicação, hoje é o que a gente faz. E vida abundante é um tema que a gente gosta muito e que a gente busca estar sempre alinhado na nossa vida. Lucas, explica um pouquinho sobre essa questão para a gente começar. O que significa essa questão da vida abundante na sua visão, na nossa visão? Bom, vamos lá. O que acontece é que essa questão da vida abundante sempre esteve presente na vida minha e da Paty, sempre foi antes de a gente trabalhar junto a nossa busca e durante todos os anos que a gente empreendeu juntos, foi o que nós intencionamos, o que nós conquistamos na nossa vida, o que a gente espalha essa mensagem. E a gente decidiu agora expressar isso para o mundo. Sim. E o que significa a vida abundante? Vamos lá. Aí temos um longo caminho para isso. Vou explicar, né? Vamos lá. Vida abundante, a gente pode falar que é uma vida onde você tem uma plena realização em todas as suas áreas da sua vida. E a área financeira é uma delas, o qual a gente vai entrar e a gente vai falar sobre isso. Mas ela também contempla todas as outras áreas da sua vida. Uma vida de verdade abundante é sim uma vida onde você tem dinheiro, onde você tem saúde, onde você tem felicidade, onde você tem um relacionamento que você ama, onde você tem um trabalho que você faz com propósito, onde você tem as pessoas à sua volta que você ama, sejam pessoas da sua família, pessoas que trabalham com você, e você vive ali, essa é a sua verdade. A sua vida realmente é abundante em tudo que você faz. Todas as suas ações são abundantes e elas geram frutos. Você é feliz, você acorda decidido a fazer a sua vida ali realmente um dia único. Esse é o conceito da vida abundante, que a gente entende e onde você consegue realizar aquilo que você intenciona para a sua vida. Você consegue realizar aqui, nesse mundo aqui material, nesse mundo físico, realizar aquilo que você quer. Então, seja empreender, seja vender o seu treinamento, seja construir um negócio, seja levar uma mensagem, seja subir uma montanha, o que for, você consegue realizar. Construir uma família. Construir uma família, o poder de realização. Sim. Essa é a abundância. E tem um lance que
dá pra gente começar, que a gente conhece uma pessoa, que inclusive essa pessoa está ligada diretamente ao nosso início no digital. Sim, Então, sim. nossos primeiros empreendimentos dentro do digital, quando a gente foi fazer nossas primeiras vendas de cursos online, lá atrás, em 2016, essa pessoa estava ligada a esse negócio junto com a gente. E toda vez, ele é uma pessoa que é do mundo empresarial, diretora de Corporativo. grande multinacional, uma pessoa que sempre encontra e fala uma história. Sim. Toda vez que eu encontro ele algumas vezes, e toda vez que a gente encontra ele fala essa história. Lá atrás, em 2016, quando a gente começou, ele falava essa história. Hoje, se eu encontrar com ele na rua, começar a conversar, ou se ele vier aqui, ele vai contar essa história. Sim. Então, eu acho que é uma ótima metáfora para a gente começar. E qual que é essa metáfora? Bom, ele fala sobre 3 pilares que a gente precisa na nossa vida para ter uma vida de realização, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz. Ele fala sobre 3 pilares. Os 3 pilares são dinheiro, saúde, Ou energia. ou também. energia também, vitalidade, energia. E o terceiro pilar, qual é? Tempo. Tempo. Então, dinheiro, vamos chamar de energia e tempo. Então, ele fala que é esse equilíbrio entre esses 3 pilares. E a metáfora que ele fala é o seguinte, ele fala quando você é jovem, Sim. qual desses 3 pilares você tem? Você tem muita energia, você é jovem. Sim. Você tem muito tempo para fazer aquilo que você quer. Então, você Sim. ainda não está com a sua vida, questão de trabalho, está se buscando, encontrando, está né? buscando trabalho, profissão, estudo. Então, você tem muito tempo, você tem muita energia, mas você não tem dinheiro ainda, porque você ainda vai está construindo esse processo quando você é jovem. Depois ele fala que você atinge a vida adulta, e daí muda um desses pilares. Qual que é esse pilar que muda? Então você tem dinheiro, porque você já chegou ali na sua vida adulta, você construiu Uhum, isso. você está trabalhando, né? Você tem energia, então você é Sim. adulto, você está naquela fase de acelerar, de fazer ali o seu legado, de encontrar ali o seu objetivo na vida. Só que você não tem tempo. Você não tem tempo, porque você está trabalhando bastante. Porque você está trabalhando bastante. Normalmente, né? E isso é doido, porque me remete a uma outra história que eu já vou contar, deixa eu concluir esse terceiro pilar aqui. Sim. E o terceiro pilar, que então, tempo, energia e dinheiro. Então, quando você atinge a fase idosa, vamos chamar assim, você fica mais velho, né? Então, fase jovem, fase adulto, fase idoso. Quando você chega na fase idoso, você tem dinheiro, porque você construiu isso na sua vida. Uhum. Você tem tempo, porque você está tranquilo, você já Sim, construiu talvez seus não negócios, trabalhe talvez não mais, trabalhe mais, ou trabalhe um pouco menos. mas você não tem Tanta tanta energia quanto você tinha antes. Então, o dilema dessa história é que nas 3 fases você tem dois elementos, mas está sempre buscando o outro. Daí, quando você atinge o outro, está faltando um. Sim. Então, jovem, você tem disposição, você tem tempo, mas não tem dinheiro. Adulto, você tem dinheiro, você tem disposição, mas não tem tempo. E quando você atinge e fica mais velho, você tem dinheiro, você tem tempo, mas você não tem disposição. E o grande lance é conseguir equilibrar isso, né? Para conseguir desfrutar dessas fases, mas também não estar só esperando a próxima fase, né? Então, se você não esperar, você não ter vitalidade ou não ter energia para você poder curtir, ou você esperar você ter dinheiro para você poder fazer as coisas que você quer. Então, a grande sabedoria é conseguir equilibrar isso e conseguir buscar atingir essas coisas, né? Antes de que a outra acabe, digamos assim, ou que a outra fique menor, né? Esse é o grande desafio da vida, né? Entender esses ciclos, viver eles, porque são as fases, mas também entender como que você aproveita ali aquele momento e equilibra, tá sempre naquele busca por esse meio, por esse centro. Como que você consegue equilibrar dentro das 3 fases, o máximo possível, esses elementos. Para que você ainda esteja na fase adulta,
tenha tempo, não seja o normal de não ter Exato. tempo para desfrutar, né? Isso, para curtir E as pessoas que você ama, as pessoas à sua volta, ter Sim. tempo para você. Exato, e também fazer, construir algo, né? Conseguir com o seu trabalho, né? Ter também um retorno financeiro para que você possa fazer as coisas que você quer, porque queira ou não, todo mundo precisa, né? Então, esse é o grande lance, conseguir aproveitar cada momento de cada fase, mas também buscar ter esses 3 recursos junto, né? Apesar do normal acontecer, digamos, o padrão é isso, mas é conseguir manter que tenha esses 3 recursos aí, ou pelo menos pelo menos na fase adulta ali e na fase um pouco mais idosa, que você consiga equilibrar isso, né? E isso me leva a uma outra história, que é uma outra pessoa que eu conheço, que se tornou um grande amigo nosso. Sim. Que quando a gente conheceu ele, o que chamou a atenção foi justamente a trajetória, o estilo de vida, uma pessoa super viajada, fala diversos idiomas, e ele construiu uma empresa, há muitos anos atrás, no negócio de prata. Então ele tinha uma fábrica de bijuterias e vendia prata. Então, Sim. se tornou um negócio grande isso. Ele abriu mais de uma sede, ele comprou imóveis, adquiriu imóveis através desse trabalho, viajou o mundo através desse trabalho. Sim. Então, e ele conta que ele chegou a um ponto da carreira dele, ele e a esposa dele, que também eram sócios nesse negócio, ele conta que eles cresceram, começaram pequeno, foram crescendo, chegou um ponto que o negócio cresceu, ficou tão grande, que eles não conseguiam viajar mais, que era o que eles gostavam de fazer. Foi o que motivou eles a criar o negócio. E eles tinham dinheiro para isso, mas eles não conseguiam viajar. Olha só que loucura. E ele falou assim para mim, uma frase que eu lembro, isso tem muitos anos, mas quando ele falou isso, não entrava na minha cabeça naquela época. Ele falou assim que a gente ganhou tanto dinheiro, fez tanto dinheiro, e a gente não conseguia gastar o dinheiro. Não tinha tempo para Não tinha gastar. tempo para gastar o dinheiro. E quando eu ouvi isso, naquela época, antes de a gente empreender, que a gente conheceu ele, Sim. a gente estava buscando justamente isso, trabalhar em conjunto para criar essa vida que a gente estava intencionando. Aquilo virou na minha cabeça e falou assim, como assim, né? Ele fez o dinheiro e ele não conseguia gastar o dinheiro por causa que ele estava trabalhando. Sim. E daí... É o mesmo lance da história, né? E é exatamente esse equilibrar. lance da história. E olha que legal, essas duas pessoas, eles são mais velhos, né? Eles são seniors, assim, né? Ambos. E tem estilos diferentes, assim, estilos de vida diferentes, bem diferentes um do outro, mas muito sábios, né? E a gente teve essa alegria, assim, de conhecer pessoas, né? Eles e outras pessoas, assim, que trazem um pouco dessa maturidade, né? Dessa visão, assim, da vida com essa maturidade, né? Do que é uma vida abundante, né? Do que é isso. Então, a gente, desde quando a gente começou, né? A criar o nosso negócio, quando a gente começou a namorar, a gente já pensava nessa questão de, como é que a gente constrói a nossa vida, pensando disso, como é que a gente tem uma vida abundante. Tanto que, contando aqui um spoiler, spoiler não, né, mas um fato, né, quando logo que a gente começou a namorar, a gente fez 2 coisas que demonstravam muito isso que a gente estava buscando, intencionando, e que é o que a gente continua, porque é um processo evolutivo, não é que, não, está tudo isso organizado. Não, no dia a dia, a gente vai equilibrando todas essas coisas, às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes está conseguindo estar mais plenos, às vezes menos, às vezes mais, mas buscando estar consciente do que está acontecendo, né? E logo que a gente começou a namorar, a gente fez um projeto, né? Quer dizer, não era um projeto, era um desafio que chamava 100 Happy Days, que era postar uma foto por dia. A gente tinha recém começado a namorar, né? Fazia, 30 dias, bem pouquinho, assim. E a gente participou desse desafio. Era um desafio, internacional, assim, de você postar na rede social todo dia uma foto de algum momento que te deixava feliz naquele dia. E era o 100 Happy Days, e você ia colocando lá dia 1, dia 2, dia 3, até o 100º dia. E a gente fez isso e foi super legal, porque nos deixou mais presente da abundância do dia a dia, de coisas simples, né?
E foi muito legal. Inclusive, esse desafio fez com que a gente chamou a atenção, né, de alguns amigos e pessoas, assim, tipo, deu uma movimentada, assim, no que a gente estava publicando, as pessoas perceberam isso. A gente foi convidado para uma matéria num jornal aqui da cidade, uma matéria super grande, né? Depois a gente pode colocar aí na tela para vocês verem, contando sobre esse 100 Happy Days. E uma matéria na TV também, né? Que era num jornal de sábado, aí, no Revista de Sábado, e contando sobre isso. Então, isso já mostrava esse intencionamento de equilibrar os negócios e de equilibrar a nossa vida profissional com o que a gente chama aí dessa vida abundante. E o outro projeto que a gente tinha conjunto, né, Lucas, era o Desfrute a Vida, que era um blog que a gente criou para também falar sobre coisas da vida, assim, sobre como de equilíbrio da vida, do corpo, mente e alma. Então, foram 2 projetos bem legais aí que a gente fez e que trouxeram um pouco de presença, né? Acho que para a gente poder ter uma vida abundante, acho que um dos grandes ingredientes é a presença, né? Você tá presente aqui, nesse momento, presente para sua vida, presente para cada momento. Então, se você tá ali com a sua família naquele momento, você tá ali vivendo aquele momento. Você tá num jantar, você não tá pensando em 500 mil coisas ou antecipando uma outra coisa que vai acontecer. É buscar estar mais presente. Um dos grandes ingredientes da vida abundante é a presença. O que você tem a falar sobre isso, Lucas? Total. O que acontece? Essas 2 pessoas que a gente conhece, que são pessoas super queridas, super sábios, completamente diferentes, mas eles transmitiram para nós esse conhecimento lá atrás. Sim. E o doido foi que um dia eu fiquei de cara com essa história dessa pessoa que não conseguia gastar o dinheiro porque estava trabalhando tanto. Uhum. Então, e o doido é que um dia a gente se tornou essa pessoa. Sim. Teve uma época da nossa vida onde a gente mergulhou total em trabalho. Sim. Onde a gente morou literalmente do lado do escritório. Quase dentro, praticamente, né? Onde a gente era o tempo todo trabalho. Acordar, trabalho, à noite trabalho. E quando não virava madrugadas, né? Madrugadas. Então, uma carga horária altíssima, gigantesca. Nessa época, a gente teve um grande crescimento profissional, mas a gente desequilibrou esse outro pilar, sim. De você poder curtir e usufruir, aproveitar daquilo que você conquistou. E a parte, inclusive, a gente tem uma cafeteira na nossa casa, onde tem uma frase que a gente ganhou, essa cafeteira, muito de legal. Dessas premiações nossa dentro do marketing digital, e veio com uma frase. Sim. Qual que é essa frase? Deixa eu ver se eu lembro ao pé da letra, tá? Mas O o sentido sentido dela é: o sucesso não é alcançar algo, é curtir aquilo que você alcançou. Esse é o sentido da frase, não sei literal assim, mas é tão importante quanto conquistar é você aproveitar aquilo exato. Que você tão importante quanto conquistar, exato, é aproveitar a sua conquista. Então, e o sucesso é isso, né? Usufruir daquilo, porque dentro a vida, se você pegar as pessoas mais velhas, então as pessoas mais velhas trazem muita sabedoria. Por quê? Porque a pessoa já viveu aquilo que você vai viver, vai chegar numa idade e que ela tem uma perspectiva da vida diferente. Eu estou o tempo todo aprendendo, observando e aprendendo. Fazendo filtro, aquilo que faz sentido para mim, observando com respeito e aplicando aquilo na minha vida que faz sentido. E todas as pessoas mais velhas, em geral, elas falam, muitas das pessoas mais velhas, falam o quê? Que, passou muito rápido. Sim. Todos eles falam isso, passou muito rápido a vida. E até a gente que não é tão velho assim, já percebe. Fala, uau, passou tão rápido, né? Então, você tem alguns marcos na sua vida que você consegue notar. Ou quando você vê uma criança nascendo, daqui a pouco você vê ela fazendo 1 ano, 2 anos, 15 anos, e você vê, daí você fica mais evidente para você a passagem do tempo. Sim. Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas acabam tendo uma surpresa que elas vivem a vida, daqui a pouco elas, parece que ficou mais velha e percebeu, peraí, o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu, né? Tipo, o que aconteceu? O que eu fiz na minha vida? Né? Tipo, sabe quando você parece que acordou e falou, peraí, o que aconteceu? Só que ela dormiu
digamos assim, a vida toda e não sacou ali determinadas coisas. Sim. E é simples, se você não tiver presente, você se pegar nesses ciclos. Então, quando você entra no ciclo do trabalho, quando nós entramos, e o que foi importante, Foi importante. porque nós Tem alguns construímos, momentos que é necessário esse desequilíbrio, Sim, acontece, a gente faz parte. fez isso. Pô, trabalhou mais do que o necessário, mais do que o excesso, madrugando muito mais horas, dormindo pouco. Eu lembro que eu tinha um aplicativo de sono que eu marcava minhas horas, e eu olhava, era tipo 4 horas todas as noites, Sim. não era uma noite, 4 horas todas as noites. Sim. Eu olhava a minha trajetória de 30 dias, estava lá 4 horas e meia por noite dormindo. Hoje a gente dorme bastante. Hoje eu dormi bastante. Hoje eu me permito esse privilégio. Sim. Mas eu passei por essa fase. Sim. Mas o lance tem pessoas que acabam ficando nisso. Sim. E não mudam. Então foi necessário durante o período, só que ela acaba ficando. E ela ficou. Daí desse tempo passou 10 anos, Sim. passou 20 anos, Exato. passou 30 anos. Tá passou a presente, vida. ter uma consciência, né, disso. Né? Muitas pessoas às vezes encontram outras pessoas e quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, você tem a noção do tempo. Sim. Então, principalmente nós, nessa fase de vida que nós estamos, a gente encontra os nossos amigos de escola ou de faculdade, que eu não vejo há anos, daí eu percebo o tempo. Sim, exatamente. Por quê? Porque a pessoa está diferente, eu tinha uma imagem da pessoa. Da mesma forma que ela tinha uma imagem minha, eu mudei também nesses anos, sim. Eu tenho uma imagem da pessoa e igual esses mudou. Dias que eu encontrei uma amiga que estudou comigo, fazia anos que eu não a via, e daí encontrei com ela tem 2 filhinhos, tipo, tá casada, tá... Eu falei, nossa, tipo, super diferente daquele momento que a gente estudava juntos e tal, era outro momento. Aí você fala, nossa, uau, passou o tempo. Então o lance é você saber disso, que o tempo está passando, sim. Mesmo, e até numa forma uma maneira de dizer diferente, a gente fala que você que está passando pelo tempo, porque o tempo ele não passa, tem diversos documentários e estudos que falam que o tempo, como o tempo é percebido por nós, fala que o tempo não existe. Lógico, não existe é uma frase forte de impacto, mas que a gente vai passar a desdobrar pelo tempo. É uma percepção. É uma percepção, o tempo é uma percepção. Sim. Inclusive o livro O Poder do Agora fala muito disso. O Eckhart Tolle, clássico, um livro fantástico, incrível. Sim, fica aí uma recomendação também, se você não leu O Poder do Agora, é um livro fantástico mesmo, que relembra da importância da presença, de estar aqui no agora, que o único tempo que a gente tem existe é o agora. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que o tempo passado, a gente às vezes fica preso, eu ficava, por exemplo, pensando muito no passado, só que esse tempo, onde que está o passado? O passado ele está numa memória. Onde que ele está, de fato? Ele não existe. Uhum. Ele é apenas uma memória. E o futuro também, ele ainda não existe. Então ele fala sobre a presença do agora. Que não é você não ser planejamento, você não intencionar as coisas, não tem nada disso. Você faz isso, mas faz de uma maneira consciente do tempo. Você não vive o tempo futuro. Então é sábio você se planejar, muito Sim. sábio você Sim. se planejar. Mas é um pouco de loucura, talvez insanidade, você viver o tempo futuro agora, que ele não existe. Sim. Isso dá ansiedade, isso dá preocupação, isso dá estresse, isso dá um monte de coisa que faz mal mentalmente, psicologicamente, inclusive fisicamente hoje. A gente já sabe disso. Então você ser sábio de se planejar, mas ser sábio de viver o momento. Exatamente. E tem pequenas coisas no seu dia a dia que te ajudam isso, né? Nesse momento de presença. Por quê? Porque com tecnologia, com essas coisas, é mais fácil você se distrair. É mais desafiador, né? Você se distrair. E qual que é o lance? Você usar a tecnologia. Nosso trabalho, a base dele é a internet, é digital. Sim. Mas é você utilizar essa ferramenta e não ser utilizado por ela. Então, quando você está no celular, por exemplo, hoje é normal, você olha na rua, você vê as pessoas no celular. Uhum. Cara, isso Outro dia eu estava descendo o elevador. Eu estava no elevador, daí estava parado aqui aguardando o elevador. E o cara tava dentro do elevador. O elevador tava chegando, tava aguardando o elevador, a porta abriu, o cara desceu no celular, daqui a pouco ele deu uns passos, tava indo para lá, ele se situou que ele não tava naquele andar. Ele tinha parado no meu andar, não no andar que ele ia. Uhum. Nessa eu entrei, não sabia para onde ele ia, daí ele voltou pro elevador. Uhum. E ele me falou uma coisa, falou assim, cara, tava no celular aqui. Outro dia aconteceu isso, tava no celular, parado no semáforo, nem percebi o carro andou, bati no carro da frente. Sim. Cara, isso acontece. Eu acho que todos
os dias. Sim, o tempo todo, né? Alguém vai dar uma batidinha no carro da frente porque o cara tá no celular. Sim. Então ele tá vivendo muitas coisas, ele não tá presente em nenhuma outra. Ele não sabe o que aconteceu ali no dia da vida dele, passou Sim. assim. Então o celular é só um pequeno exemplo, mas tem um monte de outras coisas. Você tá vivendo. Então, e eu tenho vivido isso. Por exemplo, nessa época que eu vivia essa vida, que eu estava trabalhando em excesso, hoje a gente trabalha bem, muito, mas com qualidade. Sim. Mas nessa época que eu estava trabalhando em excesso, por exemplo, meus pais ligavam, meu pai ligava, eu não conseguia falar com ele porque eu estava trabalhando. Uhum. Então ele ligava e eu estava fazendo outras coisas. Uhum. Sim. Fazendo outras coisas, sem prestar atenção ali na conversa. Uhum. Olha só que eu fui Tempo abençoado e iluminado de perceber isso e modificar isso. Então eu estava correndo antes, eu não estava com paciência para falar Uhum. com meu pai, com minha mãe. Olha só que loucura. E daí eu fui abençoado o suficiente de entender, peraí, o que eu estou fazendo? Está completamente errado, não é isso que eu quero para minha vida. Completamente desequilibrado. Desequilibrado, né? Com aquilo que a gente busca de vida abundante. Exatamente. Hoje, só para concluir, a hora que meus pais me ligam, eu paro o que eu estou fazendo e eu estou ali só escutando e sorrindo, e escutando eles e sorrindo ainda. Por quê? Porque eu estou me vendo o quanto eu sou abençoado e privilegiado de poder receber essa ligação. Pai e mãe. Sim. Então eu estou ali presente com aquela ligação. Ouvindo. Às vezes eu não falo nada. Estou só ouvindo. Estou só contemplando a voz. Estou aqui só curtindo. Não estou fazendo outras coisas. Estou curtindo a voz deles, o que eles falam, o que eles estão me falando, a minha reação ao ouvir a voz deles. Então, essa é o conceito da vida abundante que a gente está falando. Esse equilíbrio entre o nosso trabalho com propósito, entre a prosperidade financeira, Sim. que é importantíssima para a sua vida abundante, mas a vida ali de presença, de alegria, Sim, e você exatamente. notar essas coisas que são importantes. Exatamente, é por isso que a gente resolveu criar esse tema, né? Envolvendo não só os negócios online, mas também, né, o tema da vida abundante. E a gente trazer aqui aspectos e reflexões que a gente tem feito na nossa vida, né? Coisas que a gente percebe de mudanças e de coisas boas, né? Então, vai ser muito legal compartilhar aqui com vocês, né? Um pouco desse pensamento. Como o Lucas disse, existem momentos que está mais equilibrado, tem momentos que não, mas o mais importante é manter a consciência, ter a consciência disso, para que, à medida que isso desequilibra, buscar voltar ao equilíbrio, né? Esse é o grande lance. E também eu acho que um pouco de aceitação. Eu acho que um dos pilares aí da vida abundante, primeiro, né? Que a gente tem falado aí, a presença. O segundo é a aceitação. Esse é um tema muito forte, tem sido muito forte para nós, né? Do que é a aceitação, né? A aceitação do momento como ele é, da aceitação das coisas como elas são, é não ficar lutando contra o que é, né? Isso não significa ser acomodado e simplesmente, não é assim e pronto. Não tem nada a ver com isso. Você tomar as ações para aquilo, mas não ficar criando histórias mentais que não vão ajudar em nada só para negar aquilo, né? Você consegue... Como que você expressa isso de uma maneira talvez a mais prática que eu vejo? É a seguinte. Existe uma oração que ela é de um movimento que é do AA, Alcoólicos Anônimos, um programa que você provavelmente já ouviu falar na sua vida, um programa mundial. E ele tem uma oração. E essa oração é linda. E outro dia eu fui pesquisar sobre a origem dessa oração. Porque eu falei, cara, essa oração é muito forte. Simples, mas muito forte. E muito funcional, né? Muito porque funcional. Mudou a vida de muitas pessoas, né? Aplicar isso, né? E daí eu fui buscar a origem dessa oração. E daí ela tem N filósofos, grandes pensadores que a nossa humanidade teve, que são atribuídos a essa oração. Então não tem ali, não encontrei, precisão é essa pessoa, até mesmo porque o que vai ser a precisão, né? Quem vai dizer que foi a tal pessoa que fez ou não fez é complexo, é desafiador. Ainda mais de tempos antigos, não tinha talvez registros, não tinha gravação. Mas eles atribuem a vários filósofos.
por conta do estilo de pensamento e palavras que eles falavam semelhantes. E essa oração, ela é a seguinte, ela fala: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. A oração continua, mas esse é o cerne dela ali, o começo dela, que eu quero transmitir agora, que é muito belo. E olha só o que ele fala. Ele pede serenidade para aceitar aquelas coisas que não consegue modificar. Então, o que é o que não consegue modificar? É o fato. Uma coisa que já aconteceu. Que você está amargurando o passado. Pô, aconteceu isso, pô, isso deu errado, isso saiu da forma que eu não planejei, aconteceu tal coisa. Já não tem como você fazer algo? Não tem. Então, não adianta. Mas se tem como fazer algo, daí que é o processo de você... Coragem, ele fala coragem, sabedoria, coragem para modificar as que eu posso. Uhum. Então, serenidade para aceitar aquelas que eu não posso e coragem para modificar aquelas que eu posso. O coragem, o que é a atitude? Atitude, sim. É o movimento, é a realização. É a movimentação sua no mundo que você vai fazer para você modificar aquilo que você pode. E a sabedoria para você poder distinguir ali o que é uma coisa da outra. Então, essa oração, eu acredito que ela transmite muito essa questão da aceitação. Porque no mundo dos negócios, na vida toda, mas como a gente está falando muito sobre negócios, que é os temas aqui nosso, que é a nossa ancoragem, onde a gente ancora essa questão da vida abundante através do nosso trabalho, a gente tem diversas situações no dia a dia que você idealiza, mas às vezes muda alguma coisa no percurso ali. Quase que sempre, né? Pô, empreender, você Faz parte, né? faz parte. Não só empreender, mas o seu trabalho, tudo que A você vai vida, fazer. né? A vida vem, planejei fazer tal coisa assim, planejei fazer um vídeo assim, planejei fazer tal coisa assim. E às vezes ela não acontece por você, não acontece por alguma coisa que aconteceu ali. É a vida no sendo ambiente, vida. entendeu? Então é a vida acontecendo, sendo vida. Sim. E daí, você, puta, mas aconteceu isso. Mas aconteceu. E aí? E daí você gasta um tempo e uma energia, e eu gastava isso, peraí, isso, me remoendo por isso que aconteceu, que não saiu conforme eu planejava. Aconteceu. Então, no dia a dia, a gente lida com pessoas, a gente tem equipe, a gente tem um monte de desafio que a gente lida. Às vezes eu tenho uma expectativa, que esse é um dos pilares também que a gente vai falar sobre a questão da vida abundante, uma expectativa de algo saísse assim, e alguém da equipe entregava algo diferente, e aquilo... Peraí, me frustrava porque não era aquilo que eu planejei, mas aquilo que eu planejei estava na minha cabeça. Sim. Às vezes foi uma falha de comunicação, às vezes não foi entendido aquilo que eu transmiti para a pessoa, daí a pessoa, eu transmiti, na minha cabeça eu achei que aquilo, eu transmiti uma coisa correta, a pessoa entendeu outra e entregou outra coisa, e daí aquilo gerou frustração. Você percebe como é uma coisa tipo, E que acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. E se isso for te machucar, acabou. Como que vai viver dessa forma? Sim. Então, o pilar da aceitação, ele dá diversos entendimentos. Ele ensina sobre a clareza. Para você, hoje, quando eu vou fazer algo, passar algo, eu já intenciono essa clareza para saber que a minha mensagem está sendo entendida pela pessoa da equipe, por exemplo. Então, tudo isso traz esse processo da aceitação. A aceitação é a solução, ela ensina muito para você e te ensina de outros pilares, que um deles, às vezes, é a questão da expectativa. Então, a expectativa, ela arrebenta um monte de coisa na sua vida. Por quê? Porque você tem uma expectativa e não sai daquela forma e você se frustra. E essa frustração atrapalha que você continue indo. Porque no caminho, quando você está empreendendo, quando você vai fazer um treinamento online, quando você vai fazer um curso, quando você vai fazer algo na sua vida, é normal que você tenha que ajustar o percurso. Sim, não é tudo aquilo que você desenhou que vai sair exatamente como você planejou. E vai chegar lá, você só precisa ajustar o caminho. Sim. Então, se você achou que, você ia dar uma tacada e ela ia cair no buraco, direto, e você se frustra por causa disso... Foi a sua expectativa. Sendo que você poderia, dar uma tacada aqui, daqui a pouco você vai ajustar e você vai chegar lá, nela. Então, esse é um mecanismo que, inclusive, já foi muito estudado. Tem um livro em inglês que chama Cycle Cybernetics. É um tema, talvez nem exista em português essa palavra, mas seria meio que psicocibernética, que ele estuda um mecanismo que existe começou esse mecanismo a ser entendido através de um míssil, quando era lançado um míssil.
Qual era esse mecanismo? O que faz o míssil? Ele rastrear o alvo dele. Então ele recebe uma série de inputs, que são inputs, são feedbacks, para ele ajustar o alvo dele. Quando o míssil é lançado, olha só que loucura. Você tem que aprender com até mesmo uma questão de um míssil. Quando o míssil era lançado, ele recebia inputs para atingir o alvo. E a nossa mente, a nossa vida funciona dessa forma. Quando você busca um alvo, os inputs te ajudam a guiar naquele caminho. Então, se você tem a expectativa de que esse míssil vai lançar e vai atingir ali, você criou aquela expectativa que ela não existia na sua vida e você deixa de atingir o seu alvo porque você não entendeu o processo do caminho de você acertar isso pelo caminho. Sim. Então, a expectativa gera muita frustração. Então você trabalhar... Como que se trabalha sem expectativa, Paty? Como que a gente usa isso no nosso trabalho sem expectativa? Por exemplo, a gente vai fazer algo, a gente vai vender o treinamento, que é o nosso pilar, a gente vai vender um curso, a pessoa que está assistindo a gente vai vender um treinamento, vai fazer algo dentro do mercado digital. Como que ela lida com isso? Se ela quer... eu quero vender, eu quero ter meu treinamento. Como que ela lida com essa expectativa no trabalho? Então, o que a gente, busca, fazer? É claro, é difícil não criar uma expectativa nenhuma, zero. Ideal seria, talvez, não sei se é o ideal, mas talvez seria o ideal, mas é desafiador, é difícil. Normalmente você cria essas expectativas. Mas se você construir um mecanismo para que, independente daquilo dar certo ou errado, ou, atingir... Não é dar certo ou errado, já não é uma conotação certa, mas é atingir aquilo que você planejou ou não atingir, você se sentir feliz de ter feito daquela forma, ou seja, você ter entregue o seu melhor. Na verdade, a questão é você entregar o seu melhor. Você tem buscar não ter expectativa, mas é difícil, me ensine como, mas enfim. Mas você... Independente do que você fazer o seu melhor, e daí independente do que vier, você aceitar. Porque não dá pra você brigar com uma coisa que, puxa, eu queria que tivesse dado X. Não deu. Aí vou ficar frustrada e isso vai atrapalhar pra que eu possa fazer isso de novo. Falar, beleza, eu fiz o meu melhor, não deu, agora eu vou ajustar o que for necessário, vou para a próxima vez. Então, ter essa mentalidade de, beleza, faz parte do processo. Essa mentalidade de ir novamente. Isso. Fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, fazer o seu melhor, colocar a sua melhor energia, a sua melhor intenção e a sua melhor ação, porém, sem ali a expectativa, o apego do resultado. Sim. Então, é você trabalhar com afinco, com dedicação. Amor, com dedicação. E daí, preparar o que você precisa para aquilo, para a sua ação. Mas entender que o resultado, ele não te pertence. Tem uma frase que eu gosto muito e que a gente usa bastante aqui também, que é você fazer como se tudo dependesse só de você e confiar como se dependesse só de Deus, porque na verdade só depende de Deus mesmo, Então, é você fazer o seu melhor, mas também entregar, Então, é isso. Esse é o equilíbrio, é isso, que a gente busca. E é o desafio da vida, A gente conceituar e falar que parece que... Esse é o que eu queria alertar, assim, parece, parece que talvez na nossa vida isso seja fácil de ser aplicado. Não é fácil. É difícil. É no dia a dia que vai vivendo, e conscientizando. Fala, puxa, aqui eu estava com uma expectativa, é por isso que eu estou me sentindo assim. É buscar esse autoconhecimento, É estar cada dia mais consciente, cada dia um pouquinho mais. Eu lembro de um momento na minha vida que eu não tinha esse nível de consciência que eu tenho hoje, e eu setava, assim, expectativas muito, muito grandes em relação ao meu trabalho mesmo assim. Então, eu achava assim que eu ia terminar a faculdade, eu tinha que já ter atingido X, Y, Z, só que, estratosférico, assim, sabe? Coisas assim que vieram a acontecer depois na minha vida, mas depois de um tempo, elas aconteceram.
Então, só que eu me sentia frustrada. Eu lembro que quando eu tava terminando a faculdade, no último ano da faculdade, eu tava, tipo, muito frustrada, porque eu tinha construído um negócio que não tava dando certo, assim, não tava fechando a conta, não tava... era uma coisa que eu gostava de fazer, mas que financeiramente não tava fechando ali. Eu tinha setado na minha vida pessoal que eu ia ter atingido X, Y, Z, e eu não tinha atingido, e eu tava, tipo, com aquilo, assim, tipo... Meu, tipo, que merda que eu sou, né? Tipo, super chateada, assim. E eu lembro que eu fui num trabalho de ayahuasca. Foi a primeira vez que eu consagrei a medicina. E a mensagem que me veio, uau, foi assim, tipo, me acalmou meu coração, que foi de, tipo, relaxa. Relaxa, só que sentir isso. Conscientemente, talvez beleza, vai dar certo, sabe, essa coisa assim, mas, tipo, sentir mesmo, foi a primeira vez que eu senti, assim, tipo, relaxa, tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo, vai rolar, só precisa curtir a jornada. Então, isso me acalmou meu coração, e eu vejo que é muito isso, né, por quê? Porque eu criei uma expectativa muito alta, e eu me frustrei. Então, eu tava não aceitando as coisas do jeito que elas eram naquele momento. Mas e aí, por exemplo, dessa época que você fez faculdade, que você criou essa outra empresa, que você tinha essas expectativas, daí do negócio que nós construímos hoje, que nós temos hoje, que você tem hoje, esses resultados foram além daqueles que você... Muito além. Tipo, muito além do que aqueles que eu tinha setado para aquele momento. Só que eu na minha cabeça, isso tinha assim que eu terminasse a faculdade. Então, na verdade, tinha uma coisa muito maior para mim, só que estava no processo. Então, ó, cuidado para não se apegar demais numa uma coisa que você deseja, Sim. tá? Porque pode ser que tenha coisa muito melhor para vir e você esteja enlouquecido por uma coisa menor que você não faz nem ideia. Sim. Então, eu falo muito sobre a questão da intenção. Então, você equalizar ali a sua vibração, sua energia, sua mão na massa com o que você quer. Então, você quer tal casa, você quer determinado carro, mas equalizar essa vibração para aquilo. É a vibração, sim, né? Intencionar aquilo, visualizar né? aquilo, sentir aquilo, trabalhar por aquilo. Mas tomar cuidado para não ficar enlouquecido por aquele carro, aquela casa, aquele resultado. Porque pode ser que o que esteja vindo para você seja muito melhor e você não está sintonizado para receber de tão apegado que você está naquela coisa lá. Exato. Então, Então, a partir daquele momento que eu tive essa experiência de sentir essa, tipo, tá tudo bem, tipo, tá tudo certo, tipo, relaxa, tipo, só que sentir mesmo é diferente, parece uma coisa meio óbvia, assim, mas sentir é muito diferente. E a partir daquilo, isso acalmou meu coração de eu poder, beleza, então eu vou fazer aqui as coisas que precisam ser feitas, buscar estar mais em intenção, buscar estar aqui mais envolvida no que eu tô fazendo, não que eu não estivesse antes, mas eu tinha um apego maior pelo resultado. E vamos deixar a coisa fluir. E as coisas foram fluindo. Anos depois, eu pude ver que, puxa, aquilo que eu intencionava está acontecendo. Então, é muito da questão de você sentir aquilo já agindo na sua vida, né? Também não ficar só na expectativa, né? É isso aí. Então, dentro do seu mundo, essa é a sua vida como um todo. Daí, se você quiser dividir pessoal e profissional, dos dois lados existem isso, você trabalha isso. Mas, por exemplo, dentro do mundo dos negócios, se você vai lá, vai fazer um treinamento, você quer ensinar as pessoas, você quer ter um curso sobre um treinamento seu, é você trabalhar ali primeiro, começar com uma intenção, que a intenção vai mover aquele trabalho seu, você colocar energia, dedicação, fazer o melhor treinamento que é possível ser feito, o melhor treinamento que é possível criar, que você tem com os recursos que você tem na sua mão, realmente fazer, e daí o resultado você entregar. Porque a gente, por exemplo, eu achava que eu tinha controle do resultado.
Mas eu não tenho controle do resultado, eu tenho controle das minhas ações. Sim, E sim. controle talvez nem é a palavra, mas eu consigo eu direcionar consigo, ali é. a minha ação. Sim. Então, a melhor forma de cuidar do resultado é com a cuidar das ação ações, agora. Então, E olha que parece que, loucura. tipo, é óbvio, né? É Mas óbvio. parece óbvio, mas não é óbvio, né? Tipo, É, na prática não é tão óbvio assim, né? No dia a dia é desafiador mesmo. Mas quanto mais presente a gente estiver para isso, mais a gente vai colher os frutos. Então, é muito legal a gente estar abordando esses temas dos negócios, os negócios online, que são a nossa prática diária e da vida abundante, porque isso expressa como é que a gente pensa, e isso é muito importante. Esses dias a gente estava conversando, né? Falando dessa questão comportamental. Falei, puxa, se eu tenho uma determinada atitude na minha vida, eu replico isso para todas as áreas da vida. Então, se eu tenho a habilidade de instalado ali na mente, né? Não, eu tenho que resolver isso aqui. Tipo, tem uma. Não. De não deu certo e, tipo, virar as costas, tipo, ter essa vontade de resolver, é uma habilidade comportamental. E isso faz parte da vida abundante. A gente estava conversando sobre isso, tipo, coisas que você pode que a gente aplica. A gente estava montando uma lista de coisas assim que a gente quer, que a gente está preparando para o nosso treinamento, coisas que a gente vê que fizeram diferença pra gente, que a gente gostaria de ter tido conhecido antes. Qual que é a frase, Lucas? a frase é assim que a gente publicou ontem, o que você sabe hoje, que você não sabia lá atrás, e que te ajudaria nessa jornada. O que você sabe hoje, que você não sabia lá atrás, e que hoje te ajuda na sua jornada. Então, se você for pensar numa pessoa, como que eu posso ajudar essa pessoa? Sim. Como que eu posso ajudar a pessoa que não sabe ainda o que eu sei hoje? Exatamente, a gente estava refletindo... O meu eu do passado. Exato, a gente estava refletindo sobre isso, e a gente listou uma série de coisas que... Fala, puxa, eu não sabia, eu não estava presente para isso, e isso teve esse impacto. Eu não estava presente para isso, e isso teve... Então, a gente estava fazendo esse exercício de listar, e a gente começou a perceber que muitas dessas coisas são o que hoje chamam de soft skills, que são as habilidades comportamentais, são as habilidades de comportamentais, e que é muito do que a gente vai estar falando aqui, da abordagem do Vida Abundante. Então, a questão da presença, a questão da aceitação, a questão da expectativa, tudo isso é um mindset comportamental que serve para você aplicar para os negócios online, seja lá qual for, e serve também para qualquer outra coisa que você vá aplicar. Então, é esse equilíbrio que a gente vem buscando trazer aqui. É isso aí. E a gente faz isso como a ferramenta de trabalho nossa, a ferramenta que permite a gente viver essa vida é marketing digital, mais especificamente treinamentos e cursos online, que foi o trabalho que nós empreendemos juntos, decidimos que a gente queria trabalhar lá atrás e escolheu para a nossa vida, e foi o que permitiu viver as coisas que a gente tinha intencionado lá atrás. E que eu vejo que tem inúmeras pessoas hoje que estão nesse momento de fase de buscar isso, assim como a gente buscando viver ali o estilo de vida que ele quer, e pode utilizar a ferramenta de marketing digital, treinamentos online, para construir isso aqui no mundo. Porque, beleza, intencionei, qual é o seu trabalho ali no mundo que você vai utilizar? E essa que é o marketing digital, treinamentos online, essa é a nossa ferramenta. Exatamente. Bom, é isso. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para esse episódio, Lucas? Eu quero só então fechar que muitas das coisas que a gente fala, ela tem que ser entendido como equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio corpo, mente, alma, equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Equilíbrio entre tempo, energia e dinheiro, que a gente contou. Tudo isso você tem que ouvir, absorver e saber como aplicar aquilo. Porque vai muito contra determinadas coisas que antes, lá atrás, talvez a gente pensou. Então, por exemplo, assim,
tem determinada pessoa que vai chegar para você e vai falar, você tem que trabalhar, é isso, 20 horas por dia, tá dormindo 4 horas por noite faz X anos, é isso aí, a vida é isso, você tem que se arrebentar de trabalhar. E ele tá falando da perspectiva dele. Sim. E não que esteja certo ou errado, mas ele tá vivendo aquele momento, assim como nós vivemos um dia aquele momento. Sim. Então, agora olha o que a gente fala, né? A gente fala sobre, sim, trabalhar, faz, mas cuidado para não passar 40, 50, 60 anos, daí você acordar e falar, peraí. Sim, tá presente. A vida passou. Exato. E daí você trabalhou, mas você não aproveitou ali outras coisas, não aproveitou, de repente, família, daqui a pouco essas pessoas nem estão mais aí, você não conseguiu viver aquilo. Sim. Então, é o lance do equilíbrio. Então, a mesma coisa quando a gente estava falando sobre a expectativa parece, né, é você trabalhar com dedicação e empenho, mas vai contra aquele lance de que, não, peraí, eu tenho que mirar nesse alvo aqui loucamente. Não, peraí. Sim. Então, você vê que simplesmente a forma como você vive aquilo muda tudo. Então, o que a gente traz aqui, o que eu busco, o que eu trago quando eu vou falar, eu intenciono para que minhas palavras ressoem corretamente no coração e nos ouvidos das pessoas, é isso, que ela entenda que, peraí, eu vou fazer a digestão disso, sem esse entender o momento da vida. Sim. E equilibrar isso. Exato, tá presente, né? Esse é o equilíbrio ali da vida abundante. E também não se martirizar, né? Nos momentos em que precisa, às vezes, trabalhar um pouquinho mais, que tem aquela dedicação, faz parte, tipo, nossa, respira, meu Deus, mas trabalha né? bem, né? Isso, Como então que você, também... sabendo disso, você consegue trabalhar bem, então. Exato, também não se martirizar, puxa, então eu tô deixando minha vida passar, porque não sei o que lá. Não, tipo, tô presente, para esse momento é isso, mas estou trabalhando para ser um pouquinho diferente daqui a pouco, então... Cuidado com os extremos ali. Cuidado, então, dormir 4 horas por noite pela vida toda por muitos anos, acredito que não vai fazer bem. Dormir 10 horas, 12 horas a vida toda e você não conseguir utilizar seu tempo acordado para criar as coisas do mundo, também eu acho que é o extremo. Qual que é o equilíbrio? Teve épocas, por exemplo, quando eu quis mudar essa questão do dormir, eu quis dormir mais, que se eu não dormisse 8 horas, eu ficava daí, não vou dormir 8 horas. Ficava neurótico com isso. Então eu tava no outro extremo. Então um extremo era do 4 horas por noite, é isso aí, vambora. O outro extremo era, se eu não dormir 8 horas por noite, tem alguma coisa errada. Hoje não, peraí, eu me programo para dormir tal horário, mas aconteceu alguma coisa na vida, seja um trabalho, seja alguma outra coisa pessoal que aconteceu, e eu entendo que eu aceito com leveza, com leveza, com amor acima de tudo. Beleza, hoje vou mudar minha agenda, hoje vai fugir um pouco da minha rotina e tá tudo bem. E a aceitação, né? Essa é a palavra. É isso. Bom, então é isso. Nos vemos nos próximos episódios falando sobre negócios online e vida abundante. Um grande prazer falar com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente traz vive e traz aqui no nosso coração. É um prazer imenso, assim, a gente tá num momento de poder expressar um pouco das coisas que a gente vive e que a gente acredita. Então, é um grande aprendizado para nós também estar aqui falando. E espero que seja útil para você. O que não for também, joga fora, né? O que você achar que não faz sentido para você, tá tudo bem. E o que fizer sentido, se você puder também dar um feedback pra gente, manda um direct. Olha, puxa, você falou isso ressoou para mim dessa forma, vai ser muito legal saber, tá bom? Então é isso. É isso. Desejo do fundo do coração uma vida próspera e abundante para você e para todas as pessoas à sua volta. Nos vemos no próximo. Nos vemos nos próximos. Gratidão. Valeu, gratidão.